Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje do Juro 11, né? Mais uma vez aqui no canal, o Sparta Infra, FIC Infra, não se assusta com esse nome, é grande, mas a gente vai explicar tudo aqui para você. Vamos falar de algumas características dele para você que nunca ouviu falar dele, tá? O ticker na bolsa é o Juro 11, tá fazendo muito sucesso dentro dos investidores, a gente já vai ver quanto que ele está pagando, tá? Administrado pelo BTG, né? Quem gere é a Sparta Administradora, tá? Uma das grandes vantagens dele, tá? Não tem taxa de performance e possui uma taxa de administração aqui, um preço que eu considero justo, 1% ao ano, tá certo? Outra característica importante aqui é o retorno-alvo, né? Ele busca dar de 1,5 a 2,5 acima da NTNB equivalente, tá? NTNB, para quem não conhece, são títulos do Tesouro Brasileiro, né, do governo brasileiro, que são atrelados à inflação, né? Paga-se ali inflação mais um percentual. Outra característica interessante é que é acessível ao investidor geral, né? Todos os investidores podem investir, não precisa ser investidor qualificado. Outras características relevantes do produto, a gente já vai ver aqui mais em cima, né? Que o próprio gestor faz questão de comentar, né? Que é a isenção total de IR, tá? O que esse total aqui significa? Total significa tanto isenção para os rendimentos, como para o ganho de capital, ou seja, a compra e a venda com lucro, tá, das cotas negociadas em bolsa. Tá? E a negociação em bolsa é uma outra característica desse tipo de produto. Né? Eles são considerados fundos fechados. Você não faz o resgate desse fundo, você compra as cotas na bolsa de outro investidor, tá certo? Isso dá uma segurança, uma previsibilidade do gestor. O gestor não precisa ficar comprando e vendendo, ao contrário dos fundos abertos. Tá? Se vocês estão com dúvida em relação a fundo aberto, fundo fechado, deixa aqui nos comentários que a gente, se for o caso, grava um vídeo até mostrando essas diferenças. Tá? Outra característica, né, do fundo, especialmente aqui agora do Juro 11 e da maioria deles, é o retorno atrelado à inflação, né? E também é um instrumento ali de distribuição de rendimentos, faz sentido para quem está buscando ali uma carteira de renda, tá certo? Então agora vamos falar do fundo, né? Esse aqui talvez seja um dos motivos do sucesso dele, né? O fundo ele tem pago boas distribuições, né? Em agosto, que é o mês desse relatório, ele pagou R$ 1,75 por cota, né? O que dá um dividend yield ali anualizado de 12,6% ao ano, né? Se a gente pegar o valor que foi pago, né? Esse 1,75 sobre o valor da cota de mercado, a gente vai chegar no que se chama de dividend yield anualizado, tá, pessoal? Então, para você, talvez, que não esteja tão familiarizado, você pode estar achando estranho, mas em julho ele pagou R$ 1,50 e teve um dividend yield maior, foi 12,9, e agora em agosto ele pagou mais, pagou 1,75 e o dividend yield caiu. Como isso é possível? Isso é possível pela a valorização, desvalorização da cota de mercado, tá certo, pessoal? Então aqui a gente chega numa bela fotografia aqui do fundo, né? Como a gente já falou na data de fechamento ali, né? 31 de agosto, dividend yield de 2,6, a cota patrimonial está em R$ 103,15, a cota de mercado R$ 107,25, ou seja, está negociando com prêmio, né? Com ágio de aproximadamente 3,93%, tá? Né, uma remuneração equivalente ali um carrego de IPCA mais 7,4, uma duration de 2,4 anos. O fundo está com um patrimônio líquido ali de 487 milhões de reais, tá? Já tem mais de 20 mil cotistas, né? O que dá uma boa base ali para eles virem a fazer novas emissões. Inclusive, eles fizeram uma emissão recentemente, a gente já vai ver o percentual de caixa que o fundo está carregando, né? Ainda está alocando uma parte do dinheiro que foi captado, tá, pessoal? Então, vamos para aqui a idiosincrasia aqui do fundo no mês, tá? Então, ele aumentou exposição aqui em Ageia e Brisanet, né? Essa Ageia é uma empresa de saneamento e Brisanet tem até ação na bolsa, né? Empresa ali de telecomunicações, né? De fibra e tal. E também iniciou posição em 3 novos emissores, né? Tereos, que é uma empresa de açúcar, Pampa Sul e Americanet, que também é uma empresa ligada ali à parte de fibra de telecomunicações, tá certo? E em termos de venda, né, para fazer frente a essas aquisições,
eles zeraram, né, a posição em Eletrobras, Energisa e Matrintia. E também reduziu exposição em Coelce, Ômega, Raposo Tavares, que é uma rodovia, e TIM, né, que é a operadora aí de celular que todo mundo conhece, tá, pessoal? Então, aqui, né, o fundo conta com uma reserva, né, bastante robusta de R$ 3,15 por cota, ainda a distribuir, né, o gestor opta ali por linearizar, né, esse rendimento, não distribuir tudo de uma vez, né, para dar uma certa previsibilidade ali aos cotistas, para eles não ficarem nervosos. O pessoal, né, tem um pouco de receio quando a volatilidade é muito alta, tá? Então agora a gente vê que o resultado do mês foi, né, um pouco abaixo do que foi distribuído. Na verdade, foi R$ 1,43 por cota, que ele complementou o restante com uma parte dessa reserva. Então, a tendência é que ele possa fazer isso nos próximos meses, né? Sobretudo com o valor de inflação vindo mais baixo, o fundo tem como se defender desse período de inflação mais baixa. Tá? Aqui a distribuição por 12 meses, né? A gente já falou da distribuição de agosto, aqui um histórico um pouco mais robusto. Lembrando que em fevereiro aqui ele não distribuiu, né? Teve a questão ali das americanas e tal, que isso mexeu muito com o mercado de crédito e a cota patrimonial foi abaixo da emissão, e alguns gestores, né, têm essa linha de entendimento que quando a cota patrimonial do fundo de infra ele está abaixo da emissão, ele não pode distribuir os rendimentos. Né? Aconteceu com o Ogin, e né, durante um bom tempo, que o Ogin tinha uma parte das americanas, e aconteceu por questões de mercado, tá? O juro 11 não tinha debênture da americana, mas ele ficou sem distribuir aqui. Só um adendo, né? Um parênteses para você não achar estranho o mês de fevereiro, tá? Mas o que interessa para a gente aqui foi o mês de agosto, R$ 1,75 por cota, né? A gente já sabe que ele complementou com a reserva que ele tinha, né? Então aqui também no mês de agosto, né? O quanto rendeu, né? A valorização aqui do Sparta Infra, né? 1,38 contra, né? O benchmark, né? Que foi o IMAB, dando uma diferença de 0,76, tá certo? Então aqui a gente vê que o gestor ele tem conseguido superar bastante, né, o seu benchmark, a diferença ali de 9,64, ele se propõe a pagar ali entre 1,5 e 2,5, então ele está, né, superando bastante as expectativas, e o melhor, essa superação de expectativas ela é devolvida ao cotista quase que integralmente, porque não tem taxa de performance, tá? Então, aqui a atribuição de performance, aqui, o que vem em relação ao IPCA, ao carrego e à marcação de mercado. Né, o IPCA, como eu falei, tem vindo baixo, mas o fundo está com reserva para fazer frente ali, para continuar distribuindo bons rendimentos. Tá? Aqui ele também divide entre a estratégia dele de alocação dinâmica, a parte de custos e a parte, né, de positiva aqui, que contribuiu para a gestão do fundo, né? E aqui a gente chega na composição da carteira, né? Como a gente já viu ali, né? Fundo ele está bem distribuído, é um fundo diversificado setorialmente entre as debêntures também. Aqui, né, um primeiro bloco ali com posições de 5 a 6%, está bem distribuído em geração de energia, portos, açúcar e alto, telecom, são, né, debêntures diferentes, empresas diferentes também, então, portanto, uma diversificação bem razoável. Está aqui toda a carteira dele, né? O range de crédito, o spread, a duration e o percentual de patrimônio líquido do fundo, tá? Aqui foi uma novidade, né, que ele informou para a gente lá em cima, né, o Tereos, que é uma empresa de açúcar e álcool, tá? O próprio Brisanet também, que ele aumentou posição, e a Americanet também, uma novidade que ele adicionou na carteira. O Pampa Sul, né, parte de geração de energia que ele também adicionou na carteira. Um range super ok, né, triple A, o maior possível. O Americanet também com range A, né, que significa uma boa qualidade de crédito, então está aqui marcado em verde as aquisições, né, do fundo, e o fundo tem ainda 6,2% do PL em caixa. A gente deve esperar ali, se a gente ainda juntar também com essa letra financeira aqui, talvez da Porto Seguro,
Então, a gente poderia considerar ali isso tudo caixa, vai dar 7,4%. Então, provavelmente, a gente vai ter novidade nos próximos meses. O fundo deve alocar ainda mais, né, as debêntures aqui, a alocação setorial, né, um fundo bem diversificado. É normal os fundos de infra terem uma concentração maior ainda do que essa em geração de energia, porque é um mercado mais desenvolvido, um mercado também que demanda alta quantidade de capital, né? Mas o fundo está bem diversificado aqui, tem energia, saneamento, telecom, rodovia e tudo mais que vocês já estão vendo na tela, né? Como eu falei, 6% de caixa, né? Não é normal ter essa quantidade tão grande assim de caixa, provável que isso fique ali entre 2, 3, 1%, né? 6% é um pouquinho acima, mas normal, nada que vá prejudicar o fundo, não. Ainda mais com uma Selic ainda em patamar elevado, né? Embora o Banco Central tenha reduzido a Selic, tá? Então tá aqui a distribuição, ele está 93% alocado no seu core business, né? Quanto à alocação aqui por range também, a grande maioria, né, são ativos daí na categoria A, apenas uma pequena parte aqui não tem, né, na verdade, classificação, e isso aí pode se dar por conta de um volume, ou que não, por algum motivo não se justificou, né, pagar uma empresa para fazer essa avaliação. Então, o fundo ele, né, é relativamente conservador, não procura não ter ativos muito arriscados, né, são todos ali, além daqueles que não têm classificação, são todos de A até o AAA, que seria a classificação máxima de risco de crédito, tá, pessoal? Então aqui, por hoje era isso, né? A gente já falou aqui das características do fundo, né? Lembrando que ele é isento, tá, de imposto de renda para a pessoa física. Valeu? Não deixe de se inscrever no canal. Vamos continuar acompanhando aqui o Juro 11, tá? E por hoje era só. Grande abraço.